Da Ariane Benedito, economista RI da Oeste Capital, aqui conosco. Muito boa tarde, Ariane, bem-vinda mais uma vez aqui no nosso BMC Market. Boa tarde, Felipe, Cabral, Marcos, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Ariane, quero repercutir um pouco contigo os dados do IPCA 15 que saíram mais cedo, inclusive trazendo uma perspectiva um pouco melhor do que o projetado pelo mercado, aquela queda de 0,07. Olhando para os números, né, não só o dado cheio do IPCA 15, mas também a relação dessa queda de inflação de serviço, quais as constatações que você pôde fazer a partir desse dado que saiu hoje? Talvez a gente tenha uma queda de juros um pouco mais elevada pelo Banco Central na semana que vem, talvez o Banco Central tenha aberto uma porta um pouco maior para esse início do ciclo de corte com esse dado de hoje? Felipe, eu acho que é um pouco cedo para a gente afirmar que a magnitude do corte mudou, né? Claro que o mercado ele tende a antecipar o que pode vir, precificar antes para depois dar uma nova precificação no ativo no fato, né? Parece que o mercado esqueceu das palavras colocadas de forma repetitiva nos últimos documentos do Banco Central, né? Que prova que o Banco Central não tem a menor pressa de começar o ciclo de cortes, quem dirá fazer uma magnitude muito ampla de política expansionista nesse início, né? Obviamente, o IPCA, o resultado do IPCA 15, ele ajuda com a outra parcela da inflação que o Banco Central precisa para dar início mais consistente nesse início de cortes, né? Obviamente, a curva levou ali para um consenso de 0,50 pontos pips para essa reunião do dia 1º e dia 2 de agosto, mas eu não acho que está remota a probabilidade do Banco Central começar bem devagar, de primeiro momento, a despeito não só de inflação, mas de outros vetores de impacto que a gente tem, como o fiscal, na expectativa, né? A gente tem, na sequência, a volta do recesso, e isso pode ter impacto, uma possível desancoragem se a gente tiver algo debatido fora do que está previsto. Olá, tudo bem? Eu tenho um cachorro, o nome dele é Bob. Se Roberto Campos Neto tiver um cachorro, o nome é Parcimônia. Só pode que tudo é parcimônia, pô, maluco. Ó, só um detalhe curioso, eu fiz agora a curva aqui ao vivo. Se a gente considerar meio de queda em agosto, no dia 1º e 2 de agosto, é isso? 1º e 2, daria meio em setembro, meio em novembro e meio em dezembro. Aí encaixa certinho com o de janeiro. Então seriam 4 quedas de meio que fechariam o ano a 11,75. Só um dado cultural aí para o debate. Você acha que existe a possibilidade, falando em juros, dele escalar esses juros? Como assim? Deu 25. Aí vi que melhorou, aí vou para meio. Aí vi que melhorou, mantenho 1,5, depois vou para um 0,75. Ou ele pode ficar que nem o Festival da Alta, que foi um festival de, acho que 1,5 ou 1,75 de alta, eu não lembro agora, e ele pegar o número e usar isso por várias reuniões seguidas. Ou ele pode aumentar o tombo no decorrer dos meses. Cabral, eu acho que a probabilidade maior é dele fazer de forma escalonada, né? Já não é comum o Banco Central brasileiro fazer qualquer tipo de reajuste, seja de alta, seja de corte, de 0,25. O padrão é sempre, historicamente, a partir dos 50, porque é a magnitude de juros que a nossa economia pede, a conjuntura brasileira pede, né? Então, essa mudança do diálogo, de parcimônia e paciência, até alertou os economistas que talvez o Banco Central trouxesse uma mudança de postura para a política monetária do cenário brasileiro, né? Então já é uma surpresa, já é uma novidade 0,25. Acho que com os riscos que a gente tem na ponta, como eu citei aqui, né, pós-Copom, acho que o Banco Central ele vai ser mais cauteloso, né, que é outra palavra também que eles usam bastante para descrever a atividade do Banco Central desde então, e se colocar 0,25, e se a gente não tiver muita desancoragem para a curva, se essa curva não voltar a abrir
a despeito dos adventos que vem a acontecer com a tratativa do fiscal no retorno, o Banco Central tem espaço para ir de acordo com os padrões, 0,50, se a inflação continuar comportada até o final do ano, fazendo esse carrego estatístico de deflação para conta para dentro de 2024, aumentar essa magnitude para 1%, como foi, como você mesmo disse, lá no período de 2019, 2020, né? E mantendo essa magnitude um pouco mais alta. Mas eu acho que ele vai começar com muito cuidado para ir sentindo, para não ter que dar o famoso cavalo de pau, né? Começar muito alto e depois ter que ir diminuindo, porque isso também causa uma abertura da curva. Acho que o Banco Central ele vem com uma personalidade, um perfil um pouco mais cuidadoso dessa vez. Ari, boa tarde. O Felipe me proibiu aqui de mudar de tema, mas eu vou tentar manter aqui o tema. Mas a pergunta que até tem virado muito assunto nas redes sociais também é como fica a Petrobras dentro desse cenário que a gente está vendo, até a defasagem, a Bicom, a gente está vendo esse descasamento tão grande, acho que fazia tanto tempo que a gente não via um descasamento. E afinal, qual que é a responsabilidade, o que a Petrobras pode decidir agora nesse cenário? Porque também ela não vai aumentar agora o preço da gasolina, até está vendo o Brent já chegando a $83, e uma semana antes do Copom. Né? Imagina o Roberto Campos recebendo essa notícia e falando, a Petrobras não está me ajudando, enfim. Como é que fica essa notícia, né, em relação ao que fazer hoje, né? A pergunta é o que fazer hoje um CEO, um presidente, quem toma a decisão da Petrobras. Também não faz sentido nenhum a gente ter mais uma defasagem, mais uma redução do preço da gasolina, mas a gente está vendo todos os dias que a defasagem só aumenta em relação aos preços internacionais, né? Pois é, Marcos, ficando um pouquinho mais do setorial para a sua pergunta, né? Acho que avaliando ali a cabeça pensante, observando os diálogos que vêm do governo, talvez, não acredito que a gente tenha, obviamente, a retomada de preços, né? Acho que existe essa política de condução e intenção da Petrobras, não acompanhar o mercado economicamente falando. A minha postura, eu acredito que é um erro, né? Eu acho que o preço ele deve ser ajustado e não forçado a mercado, que isso pode trazer um prejuízo maior para a companhia, né? De médio e longo prazo. Está funcionando no curto prazo para a inflação? Tá. Estamos colhendo bons frutos disso? Estamos. É sustentável? Acho que não. Acho que deveria ser repensado e a empresa deveria voltar a cogitar o ajuste a mercado. Eu acho que tem mais eficiência econômica, tanto para o setor, para o mercado, e até mesmo para os investidores em si, que vão começar a cobrar da companhia essa postura de maior responsabilidade advindo de política de preços, né? Agora, também afirmar que não vamos ter mais reajuste no sentido de corte, eu não sei se eu coloco tanta confiança nisso não, porque acho que ninguém imaginava que a Petrobras ia com tanto afinco assim nesses reajustes como foi feito até agora, né? E como no Brasil até o passado é incerto, acho que contar com essa possibilidade é contar com muita incerteza. Ariane, eu estava até dando uma olhada aqui, né, falando da Petrobras, porque tem toda essa questão, né, envolvendo as commodities, e aí voltando um pouquinho para o tema original, já que o Marco quis dar uma desvirtuada. Assim, o Banco Central leva muito em consideração, né? Então, o real, né, em relação ao dólar, o real está forte, a commodity está praticamente contida ali, né? Não teve disparo de nenhuma parte. Deflação, alimentos ok ali, né? Mais baixo, expectativa de inflação melhor também. Inclusive, a gente viu até no Boletim Focus hoje essa expectativa que caiu, estava 6% recentemente, em algumas semanas, 8, 10 semanas, praticamente 6%, agora já está 4,90%. Enfim, esse cenário todo, mesmo assim, ainda não colabora para uma sinalização um pouco mais forte do Banco Central. Eu sei que o cachorro do Cabral é o Bob e o do Roberto Campos Neto é o Parcimônia, mas levando em consideração todo o contexto, a gente não pode perceber uma sinalização, pelo menos, mais aprofundada?
Então, Felipe, eu acho que, como o próprio Banco Central pontuou nas suas últimas comunicações, né, a gente tem que olhar para o horizonte relevante, né? O quanto que o hoje carrega para frente. Obviamente, estamos tendo surpresas positivas diante do cenário que o Banco Central colocou para a inflação, uma inflação mais baixa pelas projeções deles, até mesmo pela projeção do mercado em si, né? Está vindo melhor do que as expectativas. Isso corrobora para que a gente tenha para frente essa melhora de inflação. Mas o que o Banco Central olha hoje não é a inflação em si do número que está causando o número fechado também para frente, mas sim a expectativa, a outra parcela de juros, né? Que tanto ele vem dizendo que não está ajudando a ajustar para o que ele precisa para dar início de cortes e também para dar uma magnitude maior e mais rápida para os juros ficar para dentro do horizonte relevante abaixo de 2 dígitos, né? E o que ele está falando praticamente é da expectativa, e que essa expectativa ela não depende só de uma melhora da inflação, descer, de um câmbio menor, mas ela também depende de parcela de nível de atividade, ela também depende do vetor principal de volatilidade, que é o fiscal, né? Como curva de juros é prêmio, se a gente tiver uma casa arrumada, que inflação mais baixa, um desaquecimento de atividade, né, que é o que também ajuda a inflação a desacelerar, mas ainda a gente tem um nível de atividade bom, ou seja, também não muito preocupante, o que forçaria o Banco Central a dar uma atenção para isso. A gente está tendo números do exterior para cá ainda controlado, como você citou, o preço de commodities, né? Ou seja, né, a gente fica com foco muito interno e aquilo que pode, o único vetor que pode trazer uma cobrança de prêmio maior para a curva, que é a questão do fiscal, né? E que o Banco Central também explica que não tem um mecanismo, vale lembrar, né, o famoso memória curta do brasileiro, né? A gente esqueceu que o Banco Central veio avisando em diversos comunicados que a aprovação do arcabouço, o andamento de reformas não tem uma ligação mecânica em relação ao corte de juros, né? Mas ele tem um impacto de expectativa em si. Então, a gente precisa que o mercado se mostre apto a aderir o que vai ser votado, o andamento, que não faça esse deslocamento de abertura da curva em relação a prêmio, para que o Banco Central possa, olhando para o horizonte relevante e considerando expectativa, fazer uma política expansionista mais forte para a queda dos juros abaixo de 2 dígitos lá na frente, né? Então, tudo que a gente está vivendo agora, né, por mais que esteja vindo melhor do que a gente esperava essa deflação, ainda assim tem um peso pequeno em relação ao que o Banco Central está vendo para frente. E ainda há incertezas, né, como ele mesmo colocou. Mas que corrobora para que a gente possa ter um diálogo, uma comunicação melhor do Banco Central, com certeza sim, né? Até mesmo um guidance, talvez, de continuidade, ou como o Cabral mesmo falou, será que é 0,50, 1, ele vai permanecer ou não? Mas clareza no direcional. Agora, o número final, eu ainda tenho dúvidas em relação à última postura colocada pelo Banco Central. Perfeito. Ariane, ainda nesse sentido, pegando inclusive a conta que o Cabral fez ao vivo aqui da precificação na curva, que o mercado espera uma queda de 0,5 ponto percentual. A gente sabe que mercado é expectativa. Você acha que, de repente, se vier 0,25, em linha com o esperado e com o sinalizado pelo Banco Central, mas se o mercado está esperando meio e vier 0,25, você acha que pode haver uma correção, algum movimento de reajuste ali do Ibovespa e de alguns setores por conta disso, porque o Banco Central não deu o que era esperado? Acho que momentâneo. Acho que a gente deve ter um impacto, assim, em alguns dias, ou seja, curto prazo, né? Realmente momentâneo, né? Porque a conjuntura nos favorece, né? Esse movimento de cautela também, de cumprimento, ou seja, um direcional alinhado, mostra que o Banco Central não está blefando, não está confundindo o mercado, não. Ele está cumprindo
com a comunicação que foi colocada. Eu vou usar o exemplo do próprio Fed, né? Todos os dirigentes vêm falando que o mercado está mais otimista que o próprio Banco Central. E quando acontece, a gente não vê um descolamento muito grande dessa curva, né? Porque o mercado já antecipou, já vai ajustando até a proximidade da reunião, e quando o fato acontece, a gente tem uma movimentação, uma volatilidade bem pequena para a curva de juros, né? E deve acontecer o mesmo com o Brasil. Até a mais próxima ali, a gente ainda deve ver essa curva se ajustar, nesse sentido de 0,25 ou 0,50, talvez o mercado permaneça precificando o 0,50 até lá, ou seja, fazendo um fechamento maior, mas não deve se mostrar, não deve carregar se o Banco Central vier com 0,25, porque o que mais importa é o início do ciclo, né? Uma vez iniciado o ciclo, ele consegue derrubar essa expectativa para frente, sem dúvida, que o mercado já antecipou bastante, e o próprio setorial também, né? A gente já está vendo um respiro em setores correlacionados, que tem maior correlação com essa variável. E aí eu chamo a atenção novamente para esse vetor de volatilidade que é o fiscal, das últimas falas do Haddad em relação a juros sobre capital próprio, que deve ser pautado nas próximas partes ali da reforma tributária. Olha como isso derrubou alguns setores, né, o financeiro, por exemplo, e olha o quanto isso também traz de carrego para a curva e a gente teve alguns fechamentos mistos, né? A gente não teve todos os vencimentos ali num sentido só, no sentido de queda, não, né? Então, uma movimentação mista para as curvas. E é isso que vai dar o maior peso depois da reunião. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que trabalha numa asset, a curva dos papéis da NTNB, do pré, da B, então, está fechando numa velocidade assim que eu estou em estado de choque. Você pega título no começo do ano que era 6,40, no leilão hoje saiu a 5,20. Então, na opinião da casa, e eu não sei o quanto vocês operam o título público, ou se é muito mais focado em ações, tá? Mas, de algum modo, você olha título público porque você olha valuation para poder calcular o médio e longo prazo. Esse fechamento pode estar exagerado ou vocês não acreditam mais? No caso aí das BIs, da papel indexado IPCA. A gente não opera papéis, nós somos uma casa de equities, né, nos dois fundos, tanto no fundo de ativismo quanto no fundo nosso Long e nosso FIA. A gente tem carteiras administradas e fundos exclusivos que a gente acompanha os papéis exatamente para alocação, né, para entender a hora de entrada, enfim, o papel que a gente pode tomar um ágio interessante para frente. Não, eu não acho que o fechamento da curva, eu acho que a gente demorou demais, na verdade, para começar a precificar esse fechamento, para trazer para baixo, né? O mercado, a gente passou praticamente um semestre inteiro, que era para ter uma dissipação de risco, obviamente, né, por tudo que a gente viveu, politicamente, a parte fiscal brasileira, de novo, que é o que mais desancorou essas expectativas. E agora o mercado animou devido ao resultado do primeiro semestre. É claro, a gente não teve resultado de atividade completo ainda, mas só o primeiro trimestre já foi suficiente para compensar uma melhora e destacar o Brasil em relação aos seus pares da economia global, né? Isso nos ajudou a ter esse fechamento, vamos colocar assim, Cabral, de uma vez só, né? É o que parece, né? Mas porque demorou muito, né? Não é que foi de uma vez, demorou muito para acontecer. O que era para ter acontecido gradual, a gente teve muitos eventos de impacto que impediram que a gente reduzisse esse pedido de prêmio na curva, né? Então, realmente, acho que vai continuar caindo, acho que vai continuar fechando, acho que o mercado deu uma boa melhorada. O questionamento que a gente recebe muito, né? Agora é pré, eu acho que pré já é há muito tempo, né? Não tinha mais para onde os juros ir. Obviamente, a gente não sabia o quanto ia se estender, mas a gente passou por acho que, eu não sei afirmar exatamente, mas eu acho que é um dos maiores prolongamentos que a gente tem na história, né? Se não o maior tempo que a gente ficou com a taxa extremamente alta, né?
nessa casa dos 13,75. Então, já é há muito tempo, né? Agora, com esse fechamento, está todo mundo preocupado. O que eu faço? O que eu vou fazer agora? Tá na hora de olhar outro mercado, mas ainda assim, se a gente considerar uma taxa para 2024, digamos que a Selic fique em 9, abaixo dos 2 dígitos ali, ou que a gente tenha essa melhora no sentido de expansão do Banco Central para final e a gente fique com a taxa abaixo de 12, ainda assim é um mercado extremamente interessante e é preciso que a curva feche muito mais para que a gente que esse mercado perca o interesse, né? Então, fechou bastante, mas ainda precisa fechar mais, né? O Ari, tentando ler um pouco do copo meio vazio, até ontem a gente falou aqui no primeiro bloco sobre a possibilidade de discussão em relação ao fim da existência do JCP. O que poderia ser notícia negativa dentro desse cenário? Por exemplo, vamos pegar aqui, não necessariamente a reforma tributária, mas, por exemplo, o JCP, pode ser até um impacto, de repente, ali para o sistema financeiro negativo para a questão de inflação. Né? Os bancos, se tirar o JCP do nada e não tiver uma contrapartida, os bancos provavelmente vão repassar isso em tarifas, enfim. O que poderia ser o lado do copo meio vazio dentro de todo o cenário? Porque parece que a gente vê uma sucessão de notícias boas, que elas existem, mas só estão querendo ler notícias positivas, né? Então, o que poderia estragar um pouco essa festa, essa velocidade de queda de juros, de inflação, como a gente tem visto no curto prazo? Com certeza, essas medidas colocadas sem contrapartida, que é o grande problema do fiscal brasileiro, né? A falta de contrapartida, a falta de lastro mais claros, né? Um cálculo mais factível para absolutamente todas as pontas da proposta. A questão do juros sobre capital próprio já é uma discussão muito antiga, não veio agora, né? E toda vez que ele vem à tona, acontece essa movimentação do mercado aleitar. Olha, é ruim, as empresas vão ter problema no curto prazo, então é necessário que seja apresentada uma proposta de como vocês vão ajustar a tributação inicial do serviço ou do produto para que a gente não incorra, né? Porque o juros sobre capital próprio nada mais é do que um benefício dado para que você melhore a margem de tal produto, de tal serviço, né? Ou seja, você está tirando uma eficiência dada e benefícios são criados por uma problemática. Então, você simplesmente tirar, você volta a ter aquela problemática à tona, né? E com certeza, ainda mais se tratando de banco, né? Acho que o setor que menos perde dinheiro é banco. Então, vai taxar em todos os serviços, vai ter esse repasse, né? E aí você também tem a questão do interesse do investidor em si, porque você começa a ter incerteza gera aversão a risco. E, por outro lado, você tem a outra balança, que é a capacidade de geração de lucro dessas instituições, que também não deixa de ser interessante, né, Marcos? Então, ou seja, acho que o que causa mais estranheza e o que deixa o mercado com medo e que bate na ação é a aversão a risco, né? O mercado não gosta de incerteza. Então, se for pautado já com uma solução, né, uma narrativa em relação a trazer a eficiência para o setor, mas a retirada desse benefício, ok, acho que o mercado não deve precificar no curto prazo, obviamente, você está fazendo uma mudança, mas deve dissipar ao longo. Agora, essa retirada desse benefício, com um repasse disso para o consumidor final, né, com certeza vai bater nas empresas inseridas nesse setor, sem dúvida. E a gente pode ter um prolongamento ainda mais desse cenário de baixo para as empresas, mais do que a gente esperava. E o setor financeiro, principalmente, que a gente fala de juros sobre capital próprio, a gente assimila bancos, mas a gente tem outros setores que dependem também dessa forma, né, de repasse para investidor. A gente vai ter um peso importante para o Ibov, né? Porque só banco já tem um impacto que consegue puxar o índice. Se a gente tem a somatória, praticamente vai deixar o índice à mercê de commodities. Qualquer movimentação lá fora, qualquer queda nesses ativos, a gente pode ver o Ibov recuar mais forte. Sair ali da marca dos 120 mil pontos que está buscando estabilização agora, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós aqui da bancada compramos um chocolate e demos para você.
Você ficou toda feliz com o chocolate, mas não abriu. Arcabouço está travado, reforma tributária travada, então ficou todo mundo feliz. Oba, mas nada está concreto, nada está assinado por Lula. Ou está parado no Senado, ou está parado na Câmara dos Deputados, ou tem uma férias no meio do caminho, ou tem recesso, ou tem tudo. Nós podemos ainda ter mostrengos para segundo semestre, isso sair deturpado para frente. Então aquela comemoração, quando você abre um chocolate, não é suíço, é um horroroso no meio. Com certeza, Cabral. Isso é o que eu mais defendo no momento, né? Essa antecipação, essa animação toda, mas a festa ainda não acabou, o jogo não terminou, ninguém ganhou nada, né? A gente só deu o primeiro passo, né? Tudo bem, foi um grande avanço já sentir o que viria, né? O que seria a proposta, a primeira aprovação na Câmara, a mudança, as retiradas, os ajustes, o retorno para aprovação, mas digamos que a gente está na metade do caminho ainda, né? Se é que reforma tributária a gente chegou na metade, né? Então tem muita coisa. A gente teve a situação em que a votação do CARF atrasou assuntos que para nós seriam mais importantes, ou seja, colocando pautas que para o governo é mais importante. Você consegue sentir também um pouco da geopolítica acontecendo, né? Da questão de como o governo, sociedade, enfim, o que vem primeiro, o que realmente importa, né? A gente, às vezes, deixa passar isso despercebido ao longo do nosso dia, mas isso são pequenos sinais que vão nos dando do que pode vir da agenda primeiro, né? O que realmente é importante, para quem é importante, quem que está votando. A gente tem a questão do Lira na Câmara, que está numa postura de vencedor, eu aprovo tudo, eu faço tudo, e a gente teve várias outras notícias que provando o incômodo disso em outros parlamentares. Então, o que dirá que realmente, quando a gente voltar, vai ser tão rápido quanto foi no início, porque já não está mais lá, né? Está indo para o Senado é uma outra história, com o Pacheco é uma outra história. Será que vai ser na velocidade que a gente estima que a gente precisa, que o time foi a corrida, né, contra o tempo, foi o que colocou a corda no pescoço de todos eles ali, passa do jeito que está, vamos tentar de qualquer jeito, depois ajusta, depois arruma. Então, eles conseguiram, passaram do jeito que deu para passar, e agora a gente vai ter que começar a ajustar essa coisa. E nesse ajuste, você começa a colocar o dedo na colmeia, né? Algumas maiores, outras menores, mas, ou seja, o diálogo começa a ficar mais difícil, você começa a ter envolvimento de outras áreas da economia participando nesse momento, você começa a ter uma pressão maior de mercado. Então, assim, a parte mais fácil, que foi aprovar um texto base e que todo mundo achou que essa era a parte fácil, não é, né? Porque agora a gente vai trazer para detalhes e, uma vez para aprovação final, você tem que ter essas contrapartidas aprovadas, tá ali, porque senão você não tem proposta de nada, você não tem resolutiva de nada, você tem mais problemas somados, né? E a reforma tributária, ela está fatiada. Então, ok, passou o arcabouço, que eu acho que deve ser o mais importante, porque você tem o reloginho correndo mais, você precisa dar uma posição, né, em relação ao próximo ano, enfim, tem mais coisas acontecendo que eles precisam correr com isso. Agora, reforma tributária, a gente vai ter várias etapas, né? Essas várias etapas ainda tem uma novela para frente e nada claro, nada certo. E nada certo é o que gera incerteza para o mercado. Maravilha. Ariane, quero agradecer sua participação. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pelo papo aqui com a gente. Volte sempre. Um abraço para você. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Ariane